Eu vou representar aqui o presidente do Líder Distribuidores, que coletou no nosso grupo de distribuição, que é um grupo muito forte, setorial, duas questões. Prezado candidato, segundo a publicação da Época Negócio, em janeiro deste ano, o trânsito do Recife foi eleito mais uma vez o pior do Brasil e um dos 15 piores do mundo, de acordo com o ranking anual Traffic Index, elaborado pela empresa de mobilidade TomTom. Essa realidade massacra os cidadãos comuns e as empresas da região, que precisam oferecer serviços logísticos de entrega aos seus clientes, perdendo tempo e qualidade, onerando custos operacionais e consumo dos veículos. Além das jornadas das equipes, das sobre-jornadas. Qual é o planejamento do seu governo para o escoamento do trânsito ou tratamento específico, inclusive para pontos de carga e descarga em locais próximos a estabelecimentos comerciais de varejo, bares e restaurantes? Quais as ações previstas para melhorar a qualidade e pontualidade do transporte público e diminuir, assim, os engarrafamentos? Andrade, tem um ponto aí parecido com o que a gente falou com Juliana. Para a gente poder acertar no tratamento de uma doença, por exemplo, a gente tem que acertar no diagnóstico. Não adianta você tentar tratar um câncer de estômago achando que aquilo é de intestino, por exemplo. Então, tem que ter o acerto do diagnóstico. O Recife adensou mal ao longo da história. A gente colocou as plataformas de serviço deslocadas da moradia, então você faz com que as pessoas tenham que se deslocar muito para poder trabalhar ou consumir algum tipo de serviço ou produto. Então, isso é um fato. E um outro fato é que 70% das pessoas ou vão a pé ou vão de ônibus, utilizando o sistema público de transporte para poder se locomover na cidade. Então, só tem uma alternativa, favorecer o transporte público. Ponto. Isso eu acho que, enfim, é compreensível quando a gente analisa os dados. E o segundo ponto é que a gente possa começar a adensar com maior qualidade, que a gente trabalhe para cada vez mais a estrutura de serviço, de suprimentos da cidade, ela está distribuída dentro das centralidades, que a gente leva as oportunidades de emprego para as periferias e não apenas para o centro da cidade, e que a gente consiga fazer com que no futuro, se a gente olhar para daqui a 50 anos, botando uma data exagerada para frente, naturalmente a gente vai trabalhar para esse amanhã, mas botando uma data exagerada para frente, que a gente possa ter a maioria das pessoas da cidade, durante boa parte da semana, fazendo todas as suas atividades, sejam de lazer, de trabalho, enfim, a gestão do seu tempo ser próximo à sua casa. E com isso a gente diminui a necessidade do deslocamento excessivo, e isso você melhora a mobilidade, melhora a cadeia de suprimentos para poder fazer isso. Agora, depois da tréplica, eu continuo. Como é uma pergunta, candidato, do Líder de Distribuidores, na verdade eu não teria réplica, mas eu cedo o tempo da réplica para que você possa continuar o seu raciocínio, João. Então, isso é um ponto, mas vamos lá, a gente faz isso daí no médio e longo prazo. Do dia para a noite você não consegue resolver tudo. É importante a gente ter um bom senso, uma capacidade de organizar com a cadeia, afinal de contas, a cadeia de distribuição ela é transversal em diversos segmentos e atividades econômicas distintas, que a gente possa construir alternativas que sejam viáveis, que respeitem as normas, mas que não seja impeditiva da realização de uma determinada atividade. Então, muita legislação aí já existe e funciona, de tamanho de caminhão, de ponto de parada, mas eu sinto que um maior nível de diálogo pode ser possível para poder otimizar essas ações no dia a dia. Então, a gente vê tantos negócios que têm relatos de que se torna inviável porque o ponto de parada ou de descarga não está adequado ou não se adequa ao horário. Então, eu acho que essas discussões são fundamentais serem feitas, porque a gente não pode cair naquela posição de que não tem solução, porque o que não tem solução, solucionado está. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que construir um caminho que seja viável para poder preservar a atividade que gera emprego e renda na cidade e que isso não seja um impeditivo nem de funcionamento, nem de agressão a outra atividade. Então, eu acredito muito nesse bom senso para poder construir essas alternativas. E o Recife é uma cidade que é polo da região, tem 17% do PIB do estado de Pernambuco está no Recife,
e a gente tem todas as atividades que tem uma cadeia de suprimentos que deve funcionar de maneira adequada. Então, eu acho que é consolidar o que está fazendo e aprimorar o diálogo. Candidato, a segunda pergunta dos distribuidores filiados ao LIDE, cujo grupo, LIDE Distribuidores, é presidido pelo economista Écio Costa. O Recife tem muitas áreas degradadas, como a Rua Imperial e a área perto da Cruz Cabugá, onde no passado vários galpões atendiam distribuidoras. Que tipo de incentivos o candidato poderia ou poderá conceder para que empresas do setor de distribuição e outras empresas, principalmente do setor de serviço, possam voltar a ocupar estas regiões? Essas regiões, as duas citadas, estão compreendidas aí no centro continental, no centro expandido. E a gente tem que ter um olhar diferente para essa área, para não ficar refém apenas da boa vontade. Isso vai desde de um movimento de limpeza de manutenção diferenciado, como uma discussão das normativas da cidade, e que isso vai ser feito junto com o conselho consultivo que vai ser criado junto a esse gabinete de gestão. Por quê? Tem um exemplo de Portugal. A gente pega, para você tirar uma licença ou um alvará em determinada área da cidade, é uma espécie de fura-fila. Você, para a cidade inteira, demora 30 dias, ali demora 5 dias. Então, vira atrativo para a empresa poder investir naquela área. Eu acho que a gente tem que inverter a lógica. Não são as empresas que têm que procurar ali. Eu acho que o poder público pode construir um caminho atrativo para que as pessoas investam nesses centros. Naturalmente, aí tem quando a gente pega a própria Rua Imperial também, tem um polo de serviço e comércio, que isso daí é muito descentralizado, né? Hoje vai para outras centralidades da cidade, que a gente pode fazer uma discussão das vocações também. Mas eu repito, eu acho que a vocação para o comércio e para alguns segmentos de serviço, elas nunca deixarão de existir no centro da cidade. E precisarão ser impulsionadas ou ser discutidas, mas a inexistência eu não vejo como possibilidade. Bom dia, Mendonça, bom dia, Drayton, bom dia aos presidentes e participantes do LIDE. Como representante do setor de distribuição, né, eu, levantando as perguntas que me foram encaminhadas por eles, a gente tem que falar justamente sobre logística, né, e sobre o trânsito de Recife. Em janeiro desse ano, o ranking anual Traffic Index, né, elegeu Recife como a pior cidade do mundo em termos de trânsito. Aliás, a pior do Brasil e um dos 15 piores do mundo, certo? Essa infeliz realidade, ela, com a pandemia, está um pouco mascarada, né, mas tem massacrado muitos cidadãos comuns e as empresas da região que precisam oferecer serviços de logística, né, para entrega aos seus clientes, aos varejos que estão aqui dentro da cidade. E assim, por conta desse trânsito, terminam perdendo tempo, qualidade, onerando os custos operacionais, o consumo dos veículos, além de jornadas excessivas das suas equipes. Então, qual o planejamento do seu governo para escoamento, né, do trânsito aqui de Recife e qual o tratamento específico, inclusive para pontos de carga e descarga em locais próximos a estabelecimentos comerciais de varejo, bares e restaurantes? Até porque o relato que eu recebo é que as empresas terminam sendo multadas de forma repetida, né, quando os gestores deveriam estar analisando que há uma necessidade de posicionamento para a entrega desses produtos. Além disso, quais são as ações previstas para melhorar a qualidade e a pontualidade do transporte público e diminuir os engarrafamentos? Bom, Écio, primeiro eu acho que a gente precisa planejar o trânsito do Recife adequadamente, não tem planejamento. E a engenharia de tráfego aqui ela é muito precária. A gente precisa incorporar as melhores práticas do ponto de vista de engenharia de prática disponível no mundo e dentro do Brasil, em cidades como São Paulo, Curitiba, que são referências muito positivas nessa área. Segundo aspecto, de respeito à questão da multa e da indústria da multa. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Há uma diretriz por parte da gestão geral do Júlio e do PSB, certamente defendida pelo candidato João Campos, de manter
uma política de arrecadação de recursos a partir da indústria da multa. E a gente vai acabar com ela. O radar pegadinha, a indisponibilidade de espaços para você ter desembarque de motorista, carro de aplicativo, táxi e até vans que fazem, ou mini caminhões que fazem a distribuição na nossa cidade. Então, esse disciplinamento precisa ser perseguido. Melhorar a questão da infraestrutura, que eu já falei há pouco, viária na cidade, investir nela, pouco foi feito nos últimos anos, quase nada. A última grande obra foi a linha verde, que hoje é conhecida como Via Mangue. Então, basicamente, seriam os pontos principais para que você possa melhorar a gestão e as condições de trânsito da nossa cidade. A mobilidade, também já falei sobre ela, corredores exclusivos de ônibus, que ajudarão a um transporte público de melhor qualidade, desafogando o trânsito também do Recife, né? Hoje, os ônibus não têm ar-condicionado, não têm conforto, não têm frequência, e isso dificulta muito a vida do trabalhador na nossa cidade. Posso fazer minha réplica? Eu gostaria que o candidato falasse um pouco também sobre... Você já falou um pouco de implantar ar-condicionado nos ônibus e com relação à internet, a aplicativos que possam monitorar o acesso, né, dos passageiros. Queria que você falasse um pouco sobre o metrô. Eu sei que não é de competência do município, mas há iniciativas para se trabalhar numa parceria nesse sentido. E, por fim, das calçadas. Bom, Écio, 30 segundos, vou ser bem telegráfico aqui. Calçadas, parcerias, incentivos via IPTU para que a gente possa responsabilizar com incentivo os proprietários de imóveis para que as calçadas sejam melhor tratadas, que as pessoas possam andar a pé com melhor qualidade, principalmente aqueles com deficiência, né? Além disso, você falou de qual foi o outro ponto que você mencionou? Internet nos ônibus. Internet nos ônibus, eu tenho um projeto Busão Conectado, que vai garantir internet grátis em todos os ônibus que circulam dentro do perímetro da cidade do Recife. Agradecer ao candidato Mendonça e agradecer ao presidente do LIDE Distribuidores, Écio Costa. Falta a minha segunda pergunta, Drayton. Eu estou tentando, Écio, me manter dentro do tempo. A gente está usando a réplica para fazer grandes perguntas. Vamos lá. A sua segunda pergunta. Vamos em frente. Rápido. Veja, a gente sabe que o Recife tem áreas muito degradadas, como Rua Imperial, a área perto ali da Cruz Cabugá, onde no passado existiam vários galpões que atendiam muitas distribuidoras. Que tipo de incentivos o candidato poderia conceder para que as empresas do setor de distribuição e outras empresas, principalmente do setor de serviços, pudessem voltar a ocupar essas regiões? Acho que ele já mencionou um pouco sobre isso, mas pode fazer algum complemento, sem direito à réplica. Bom, basicamente, eu acho que é política de incentivo fiscal, levando em consideração o IPTU, onde você quer estimular maior investimento dentro da cidade do Recife. Eu acho que é a grande arma que se tem para combater ou estimular esse tipo de iniciativa. E, além disso, um segundo ponto de respeito à questão de uma melhor articulação com as empresas de distribuição na cidade, para que elas possam potencializar a vocação natural dentro da cidade do Recife. Boa tarde, Drayton. Boa tarde aos presidentes do LIDE. Boa tarde, Patrícia. Nós já nos conhecemos já de eventos de internet, né? E eu queria aqui transmitir duas perguntas, né, que são feitas justamente por esse grupo que eu represento, né, do grupo do LIDE Distribuidores. Tá? Primeiro, segundo o levantamento, né, da Traffic Index, que é que monitora, através do aplicativo TomTom, o trânsito das cidades, Recife foi eleito agora em janeiro desse ano como o pior trânsito do Brasil e um dos 15 piores do mundo, certo? Essa infeliz realidade massacra os cidadãos comuns e as empresas da região que precisam aí oferecer serviços logísticos de entrega aos seus clientes, perdendo tempo, qualidade e onerando os custos operacionais, né, e o consumo dos veículos. Então, minhas perguntas são, essas são duas perguntas numa primeira.
qual o planejamento do seu governo para o escoamento do trânsito e também o tratamento específico para pontos de carga e descarga em locais próximos a estabelecimentos comerciais de varejo, bares e restaurantes. E também quais são as ações previstas para melhorar a qualidade e pontualidade do transporte público, diminuindo os engarrafamentos. Boa tarde, Écio. Prazer em revê-lo, a gente já teve uma live juntos. Em relação à questão do trânsito, infelizmente, hoje o Recife figura entre os piores trânsitos do mundo. E, em parte, isso acontece pela péssima qualidade do transporte público. Nas cidades mais avançadas, o transporte público de qualidade, ele fomenta as pessoas a utilizarem o transporte público e não utilizarem o transporte individual. Hoje, aqui no Recife, todos aqueles que têm possibilidade de utilizar o transporte individual, utilizam. O que a gente pretende é melhorar a qualidade da prestação do transporte público, municipalizando a prestação desse transporte público, com a cidade saindo do consórcio Grande Recife e assumindo o protagonismo e o comando do transporte público municipal. Quando a gente toca nesse ponto, eu sei que ele é bastante polêmico, eu vou só colocar aqui alguns argumentos em relação a esse ponto. Um deles é que nós temos mais de 10 cidades da região metropolitana cujo trânsito já é municipalizado e funciona. Hoje, no consórcio Grande Recife, só integram 2 cidades, que é o Recife e Olinda. E, infelizmente, o Recife não tem uma participação que possa cobrar das atuais prestadoras de serviço público que tem um transporte público de qualidade para fomentar esse deságue do nosso trânsito, reduzir a quantidade de transporte individual na cidade. Sobre a questão dos pontos de carga e descarga, nós também temos um outro grave problema, não só esses pontos, como também a realização de obras em horários diurnos. O que a gente pretende é organizar o trânsito nesse sentido, para que os pontos e horários de carga e descarga sejam feitos à noite, assim como as obras na nossa cidade também. Eu gostaria de fazer uma réplica. Por favor, Écio. Pegando um gancho no que ela falou em relação ao consórcio, a gente teve agora, né, a Assembleia derrubando a dupla função, né, do motorista e / cobrador. Né? Isso provavelmente deve trazer um custo à cidade através desse repasse de custo via passagens. Eu queria saber o posicionamento dela em relação a isso. A gente tem que olhar para o futuro. E a gente sabe que hoje, tornar a função do motorista numa dupla função, eu digo isso porque eu refiz o meu percurso de ônibus e de volta que eu fazia quando eu cheguei aqui no Recife, e hoje o motorista, ele inclusive coloca em risco a própria vida dos passageiros com a dupla função. O que a gente precisa é modernizar o sistema de pagamento para as pessoas que embarcam nos ônibus. Quando a gente tiver a bilhetagem eletrônica em 100% do transporte público, aí sim, pode-se falar em fazer o transporte dessa forma. Da forma como é feito hoje, explora-se o motorista, coloca em risco a vida dos passageiros e a gente tem uma ineficiente prestação de serviço público. Então, nosso objetivo é modernizar a prestação de serviço de transporte. A gente só consegue isso municipalizando o transporte. Só para vocês terem uma ideia, existe hoje o Conselho Deliberativo do Consórcio Grande Recife, existem 28 votos no Conselho, apenas 2 são destinados à cidade do Recife. Então, a cidade do Recife nunca vai conseguir interferir incisivamente nas decisões que são tomadas ali. É por isso que hoje o trânsito está na maneira que está. A cidade do Recife não consegue participar e nem cobrar implemento de melhorias nessa prestação de serviço de transporte. Perfeito. Écio, sua segunda pergunta para a candidata Patrícia Domingos. Então, o Recife tem áreas muito degradadas, né, como a Rua Imperial, a área ali perto da Cruz Cabugá, onde no passado tínhamos, né, vários galpões que atendiam várias distribuidoras. E isso, aos poucos, foi deixando de acontecer. Que tipo de incentivos a candidata poderia conceder para que as empresas do setor de distribuição e outras empresas, principalmente do setor de serviços, possam voltar a ocupar essas regiões? A gente tem um projeto de revitalização para a área do centro do Recife, que abrange o bairro do Recife, o bairro de São José e o bairro de Santo Antônio. Hoje, a nossa ideia é que existam espaços de ocupação mista na cidade do Recife, no centro da cidade do Recife. A gente tem como exemplo cidades mais avançadas que já trabalham dessa forma, aonde você tem nos prédios empreendimentos comerciais no térreo e moradia nos andares de cima. Consequentemente, você está fomentando moradia naquela área e os moradores desses prédios serão potenciais
consumidores desse comércio. Durante a pandemia, quase metade dos empreendimentos do centro da cidade fecharam. E, em parte, é porque não existe população residencial nessa área. A população residencial está minguando. O bairro está se tornando um bairro abandonado. O comércio está desaquecendo. O que a gente tem como visão hoje é fomentar o retorno da moradia nessas áreas. E, para isso, fomentar esses empreendimentos de ocupação mista e também isentar de IPTU durante 5 anos todos aqueles que queiram reformar esses prédios. O que a gente quer é trazer vida de volta para o centro. O coração da nossa cidade está minguando. A gente tem um espaço que, infelizmente, não tem sido aproveitado. Então, a gente vai fomentar essa revitalização do centro e uma das nossas propostas é através da moradia. Bem, eu não tenho réplica, apenas queria agradecer as respostas e dizer que o grupo Lead Distribuição está à disposição também para mais discussões e boa sorte na eleição.